Vamos fazer nossa meditação pela paz. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Bem, meus irmãos, é uma grata satisfação podemos dar continuidade a esse estudo. Hoje, no capítulo 20, que trata sobre a devoção. E como já estamos também aproveitando para mencionar, no dia 11 de agosto, no capítulo 21, que ele dará continuidade, dado que o tema do 21 é os meios de desenvolver a devoção. É muito comum o Dr. Taime primeiro caracterizar a função ou dar bem a característica intrínseca de alguma coisa num capítulo, e no capítulo seguinte se esforçar por verificar meios do seu desenvolvimento, como ele já fez em grande parte do livro, se é que vocês notaram, na parte 1, por exemplo. Faz parte da pedagogia dele. Então, a devoção é, obviamente, um sentimento dirigido e é de amor. Há uma discussão se é sentimento, se é emoção, se é mais do que isso, porque envolve a divindade. Mas o fato é que, por se dirigir a algo maior, não é igual ao amor humano comum, né? Que geralmente se aplica àquilo que nós chamamos amor entre iguais. O amor a algo superior tem uma natureza diferente, assim como o amor por algo mais frágil, nós, em geral, chamamos de compaixão ou benevolência. O amor entre iguais também tem variantes, mas basicamente é o amor. E quando é um ser superior ou algo maior do que nós, então pode começar desde a admiração, tem vários graus, até chegar à entrega ou à devoção. Está certo? O seu oposto é o medo. Então, naturalmente, para aqueles que seguem, que o medo é uma repulsão a algo mais forte do que nós, certo? O ódio é uma repulsão entre iguais, e o menosprezo e o desdém são sinônimos de uma repulsão a algo que nós consideramos mais fraco, frágil, ou enfim. Diz a tradição oriental que o primeiro passo é dirigir nossas emoções para o lado do amor e da atração, e depois purificá-las. É o tema que eu vou desenvolver amanhã, embora seja numa palestra aqui em Brasília que é presencial.
creio que será gravada, mas não será híbrida, certo? Amanhã às 18 horas na L2 Sul. É uma espécie também de pré-lançamento desse livro, A Ciência das Emoções, de Bhagavan Das, pela primeira vez na língua portuguesa, já esperado há muito tempo, porque é mencionado também pelo Dr. Time. Então, já estou dando aqui a razão maior de nós estarmos tratando das emoções de atração, porque elas são parentes do amor, certo? O amor é verdade, pode ser possessivo, pode ser ciumento, pode ter uma série de impurezas que nós vamos ter que remover para se transformar numa devoção pura ou num amor universal. Mas isso trata o nosso capítulo de como o amor a Deus gradualmente nos eleva e nos purifica. Então, ele começa citando o Bhakti Sutra de Narada como o texto clássico sobre devoção, e também a Bhagavad Gita. A tradução do Bhakti Sutra de Narada se apresenta como autorrealização pelo amor do Dr. Time. Nós temos agora publicado pela editora Teosófica, mas eu, que sou um pouco mais antigo na sociedade, já talvez material tombado, junto com os móveis e utensílios, tenho ainda a versão antiga que eu acho que a Zuzinha ainda tem, do Autorrealização pelo Amor do Time. É. Então, essa aí foi do baú. É. Mas o Bhakti Sutra é aí, nesse livro, A Autorrealização pelo Amor do Dr. Time, não só transcrito, porque é pequeno, tem uns 60 e poucos aforismos, se não me falha a memória. Pelo visto já falhou, porque são 70, ou melhor, 81. Tá? O último diz que o amor ou a devoção a Deus pesa muitíssimo mais, ou é muitíssimo mais querido para Deus, era, é e sempre será uma verdade. Então, esse é o último aforismo do Yoga Sutra, do Bhakti Sutra de Narada. Bhakti quer dizer devoção, certo? O Bhakti Sutra de Narada é um pequeno livro que contém 84 sutras. Opa, aqui temos o primeiro detalhe, ali estão com 81, aqui está falando em 84. Depois vou ter que conferir no original em inglês se houve algum deslize. E trata dos vários aspectos de Bhakti ou devoção. Vamos anotar aqui que eu tenho esse mau hábito de querer corrigir os erros. É um esforço frequentemente infindável, porque sempre se descobre mais um erro, mas, de qualquer forma, a gente se esforça. Ainda que o assunto não tenha sido tratado sistematicamente do ponto de vista mais profundo, o livro traz luz para muitos aspectos da devoção e é geralmente considerado como um compêndio clássico de Bhakti Yoga. É aquele yoga voltado para a devoção, é o que mais tem relação direta com a versão do cristianismo que tradicionalmente se conhece, sem entrar necessariamente em cristianismos gnósticos, esotéricos, primitivos e outros. O cristianismo tradicional é basicamente devocional. Se dependesse muito da razão, acho que já tinha fechado, porque tem algumas contradições que não cabe a mim citar aqui agora. Talvez uma que me incomoda mais, eu tenha a coragem de citar.
a ideia que surgiu a posteriori e que não me parece que o Cristo tenha ensinado, que entra em contradição com todos os seus ensinamentos, de uma danação eterna, ou seja, de que Deus pudesse levar seus filhos ao inferno eterno. É contraditório a toda a ideia de amor, compaixão ou de misericórdia. Por isso, eu costumo dizer que a ideia da danação eterna e mesmo do inferno, como um processo eterno, é oriundo da perda da reencarnação no cristianismo primitivo no século VI. Quer dizer, a verdade, o cristianismo primitivo de origem sustentava isso já no século III, mas a condenação no Concílio Constantinopla II se deu no século VI. Então, se nós conseguirmos abstrair esse borrão, essa mancha do cristianismo, que me parece que veio por motivos políticos a dar maior poder aos sacramentos fornecidos pelo clero. Eu não vou entrar nessas discussões políticas do cristianismo, porque eu acho muito cansativo, e não leva ao que o Cristo ensinou. Mostra apenas que onde a mão humana toca, interesses aparecem. Então, não é um assunto novo e não é um assunto focal, mas isto sim, de que na visão de origem, e aí vale citar um dos padres originais da igreja, quando são chamados os primeiros doutores, né? Discípulo de São Clemente de Alexandria e também de Amônio Sacas. Por isso eu considero o elo perdido entre o platonismo e o cristianismo, ou o ponto de conciliação entre ambos. Ele sustentava que até o diabo poderia se salvar se resolvesse se redimir e criar boas obras que contrapusessem aos males que ele tivesse feito. Na verdade, a concepção dele, baseada também nas epístolas de Paulo e nos Atos dos Apóstolos, é que no final todos vão retornar a Deus, então, inclusive aqueles que estavam no caminho do mal. Conclusão, essa também é a ideia da Igreja Católica Liberal, não vem aqui ao caso, novamente, mas a verdadeira devoção é um amor universal e Deus não podia estar fora disso. Então, feitas essas pequenas ressalvas, mesmo em Orígenes, existe a ideia de que nós temos que compensar o mal que fizemos para poder nos aproximar de Deus. Isso eu acho que tem que ser compreendido. Também a ideia do perdão é importante, porque enquanto eu tiver sentimentos de ódio, vingança, medo ou revanchismo de qualquer tipo, eu estou nutrindo emoções de repulsão que vão acabar me afastando do todo. Então, esse grande ensinamento de Jesus também, de alguma forma, tem que ser mencionado aqui como necessário para a genuína devoção. O Sutra 1 e 2 do Bhakti Sutra dizem: a natureza do amor a Deus não pode ser descrita, tal qual o paladar de uma pessoa que é muda. Bom, já é difícil descrever para outra pessoa, acho que eu já contei para vocês várias vezes, mas nunca sei quem está chegando pela primeira vez, de que uma vez nos Estados Unidos me perguntaram numa palestra sobre o gosto do Guaraná. Aí fica difícil. Para não ser rude, eu disse que era uma combinação de pera com maçã, mas eu também não cheguei muito longe com essa resposta. Tá certo? E também nem sei se eu fui muito preciso, mas foi o que me ocorreu na hora, ok? Então, não dá para explicar para outra pessoa o gosto de algo que ela não experimentou. Pior ainda se a pessoa que tenta explicar muda. Aí, então, fechou. As condições ficaram complicadas. Tal qual o paladar de uma pessoa que é muda. Aí a coisa ficou complicada.
Se ela for analfabeta também, piorou mais ainda. Então, vamos dizer que é inexplicável o que seja a devoção. Então, já começou, de um ponto de vista lógico, o capítulo de uma forma bastante problemática. Nós vamos definir o que é a natureza da devoção, dizendo que ela não pode ser explicada. Então, por aqui já podia encerrar a palestra, mandar todo mundo para casa, ou se já estão em casa, vão fazer alguma outra coisa, né? Porque já demos o tiro do pé na arrancada e não vamos sair mais desse koan, dessa contradição. No entanto, ele se arrisca, então, a sugerir que no curso da nossa evolução somos levados a ter contato com diferentes pessoas, relacionamentos, etc. e tal, tipos de amor, tais como de mãe para filho, de filha para pai, de marido para esposa, amigo para amigo, e aí ele vai fazendo uma lista. Quais são, então, os elementos que levam a ser talvez diferentes no amor ao divino? Ele diz: essa diferenciação ajuda-nos a desenvolver nossa natureza emocional mais facilmente, por ser mais fácil responder a um tipo de amor determinado e desenvolvê-lo de uma vez, assim como a diferenciação da mente em 5 sensações ajuda-nos a desenvolvê-la muito mais facilmente. Então, a mente é desenvolvida, segundo está sendo aqui lembrado, pelo estímulo das sensações. Dizem que é por isso que nós saímos do berço esplêndido do nosso hino e vamos despertando gradualmente para as coisas do mundo. Então, os sentidos, que às vezes são considerados os culpados de todos os males, e aí uns dão a culpa para Eva, outros dão a culpa para a maçã, outros empurram a culpa para a serpente, outros ainda dizem que a culpa é do Cabral. Eu não estou aqui, não é para encontrar os culpados, mas isto sim para dizer que os 5 sentidos têm uma função. Se depois nós não sabemos usá-los adequadamente ou extrapolamos a sua função, aí faltou-nos talvez sabedoria e vem a dor. Toda vez que nos falta sabedoria, a dor nos acompanha, porque nós acabamos transgredindo alguma lei da natureza. Prossegue, então, dizendo: mas a luz branca não é a mesma coisa que as cores, mesmo que o espectro das cores seja completo. Mesmo que eu tenha as 7 cores na minha frente, isso não é igual à luz branca. E, embora elas possam passar pelo prisma e se tornar luz branca, enquanto elas não tiverem passado pelo prisma, não é a mesma coisa. Um indivíduo que viveu somente no reino da manifestação ou do reino das cores não pode ter ideia da luz branca na realidade, senão ao transcender a manifestação e penetrar na luz da realidade. Então, vejam que é interessante que nós podemos dizer que todo o universo é vibração. Podemos até dizer que da luz branca vieram todas as diferenciações das cores da natureza, mas, mesmo que eu tenha a soma dessas cores separadas, eu ainda não consegui conceber a integração delas para produzir a luz branca. Analogamente, um indivíduo que experimentou todos os tipos de amor que encontramos no relacionamento humano não pode verdadeiramente ter uma ideia do amor divino. É por isso que é dito que ele não pode ser descrito, do qual derivam todos os amores, enquanto ele próprio não experimentar o amor divino. Eu me lembro de uma passagem que provavelmente vai aparecer por aqui,
em que perguntaram ao Buda, depois da iluminação, se ele ainda amava seu filho Raula, e ele apenas respondeu: agora mais do que antes. O comentário é que uma estrela pode ser muito importante à noite escura, porque pode ser nosso único guia, ou mesmo a lua. Mas quando o sol desperta no Oriente, todas as luzes são absorvidas por ele. Não é que as estrelas desapareçam ou a lua desapareça ou se dissolva, mas isto sim, que o amor divino absorve todos os amores menores. E, portanto, ao absorver, não quer dizer que ele desapareça, pelo contrário, ele fica mais radiante do que antes. É isso que o Buda respondeu, né? Por outro lado, está sendo dito para nós que é um tipo de estado de consciência que nós ainda desconhecemos. Então, o objetivo do Bhakti Yoga é a iluminação. É um amor transcendental e universal. É a forma de intenso amor a ele, porque toda a forma da mais profunda paz e Ananda, ou Ananda, que é a bem-aventurança, e sua natureza mais íntima é néctar, para simbolizar Amrita, a palavra que representa a doçura do amor divino. Então, a divindade pode encarar, esse amor pode encarar Deus como amigo, mestre, pai, mãe, bem-amado, e realmente nos primeiros estágios não importa a natureza da atitude, o que importa é a intensidade do amor. Então, vejam bem, aqui eu vou ter que fazer uma pequena digressão, porque o que se visa é a fusão da consciência do devoto com a consciência de seu bem-amado, e pode ser comparada ao efeito do raio ao atingir a Terra num temporal, ou seja, vai se criando uma tensão estática entre a nuvem e a Terra, que parece que estão tão distantes, mas num certo momento salta um raio e une os dois que pareciam ser polares e totalmente distantes, como a gente diz, o céu e a terra, são de repente e surpreendentemente, estrondosamente unidos por uma descarga elétrica de proporções gigantescas, que é chamada raio. Então, existe uma unidade fundamental em todo o universo. E por isso esse amor brota das profundezas do ser e é difícil explicá-lo, porque ele aparentemente não tem motivo, assim como a felicidade. Me desculpem dizer o óbvio, mas a felicidade não tem motivo. Quando uma criança está feliz, não necessariamente é porque ganhou o presente, ou por isso ou por aquilo. Às vezes ela está feliz só por estar conosco. Ela joga a bola pelo prazer de jogar, talvez ela não saiba nem fazer as contas dos gols, não sabe os números ainda. Mas ela gosta de jogar. Quando eu chegava em casa, cansado do trabalho ou dos afazeres, e a minha filha corria para cima de mim e queria brincar de qualquer coisa, desde que brincasse. Só que não era uma vez só. Vocês já ouviram a palavra, a expressão de novo? E de novo, e de novo. E, nossa, e a gente já está arrastando a ferramenta. E era currupio para cá e não sei o que para lá. E depois de uma certa idade, vovô também sofre, porque não tem mais fôlego. É? Então, não tem um motivo específico para ser feliz. Basta ser Satchitananda, é isso.
Já contei para vocês também como é que ela me ensinou a fazer amigos. Primeiro pergunta o nome e depois pergunta: quer brincar comigo? Pronto, aí já são amigos. Então, o amor é uma coisa simples para as crianças. Por que se torna tão complicado para os adultos? Essa é a grande pergunta que nós temos aqui a fazer, que quando o assunto é devoção, o Cristo disse que as crianças estão mais perto do reino de Deus, a ponto de dizer que é preciso voltar a ser criancinha para nele ingressar. Então, quando nós entramos no território de Bhakti Yoga, essas coisas vêm à tona, né? O fato é que a forma do amor não importa, desde que atraia o devoto e possa despertar somente pensamentos e emoções puros e santos. Por quê? Porque se essas emoções estiverem tingidas de outras intenções passionais, ciumentas e etc., vão acabar levando a pessoa novamente ao amor mundano, do qual nós queremos exatamente nos purificar, se é que de fato desejamos ter como alvo o amor divino. Tem uma outra passagem de uma das cartas dos Mahatmas que diz que a pureza do amor humano purifica e prepara para o amor divino. Então, um simples matrimônio, eu suponho que alguém de vocês já foi a um casamento, embora hoje não seja mais tão frequente, que as pessoas acham, muitos acham desnecessário, mas é muito comum pessoas chorarem nos casamentos, porque acorda o sentido do amor e a declaração de amor eterno é uma coisa que mexe com camadas profundas do espírito. Por isso, sempre se acaba lendo 1 Coríntios 13, que é o clássico sobre que o amor nada pede, nada. Enfim, poderíamos até ler todo o capítulo, mas que mesmo as profecias e os diversos dons não são nada, nem mesmo jogar o próprio, vender tudo e dar aos pobres, jogar o corpo às chamas, enfim, nada disso é tão importante quanto o amor em si. E sem ele é como o metal que tine ou o símbolo sem maior substância, né? A ideia de que o amor é a coisa mais importante do universo. Aparece no sutra final do Bhakti Sutra, e eu arriscaria dizer que sem ele não há felicidade. Aqueles que entendem que o objetivo da vida é felicidade ou alegria, cedo ou tarde vão descobrir que isso culmina no amor. E aqueles que buscam o amor, cedo ou tarde, se o encontrarem, vão descobrir que ele é alegria e felicidade. Se há dor ou alguma coisa diferente no amor, é porque ele ficou possessivo, ciumento, dominador. Aí aparecem uma série de outros agregados que corrompem o amor e o tornam capaz de sofrimento. Mas o sofrimento não vem do amor, ele vem dos outros ingredientes que são mesclados, misturados. Então, por isso mesmo, é que o autor diz que o fato é que a forma não importa, desde que atraia o devoto e possa despertar somente pensamentos e emoções puros e santos, porque, caso contrário, vai cair nos elementos que podem trazer sofrimento. Me faço claro? O que é realmente importante na efetivação da fusão da mente do devoto com o objeto de devoção não é a imagem, mas o estado da mente. É um estado de espírito.
o qual é inteiramente independente da imagem e não é afetado pela forma desta. Não importa que seja uma imagem de Cristo, Krishna, Rama, Shiva, Durga, Buda ou de um mestre. O que importa é a intensidade da devoção, a autoentrega e a pureza da mente que a torna apta a estar unida ao objeto de devoção e a atrair sua graça e sua bênção sobre o devoto. Então, está havendo uma sintonia e uma troca de energia entre a divindade e o devoto. É isso que a fusão vai produzir. E, essencialmente, o amor é querer estar perto, é fundir-se com o objeto da sua irradiação, da sua busca. Pois, ao final, a consciência do devoto funde-se não com a imagem, mas com a consciência que a imagem representa. Então, não é o fato de alguns ficarem discutindo se a imagem de barro deve ou não ser usada, pintada ou jogada fora, ou se alguém até a desrespeita, quebra, chuta, como já aconteceu, infelizmente, no Brasil, até na televisão. Mas é que a imagem é apenas um ponto focal para a mente se concentrar. Nós não devemos pensar que a imagem em si é o objetivo da devoção. Ela é só um símbolo, mas ela é um instrumento importante para focalizar a devoção. Será que isso fica claro? A união não está na região da mente concreta inferior com nomes e formas, mas na região da consciência no plano de Budi, no nível mais baixo, ou seja, também chamado de plano búdico ou crístico, porque tem a ideia da união, como o próprio Cristo teria dito em João 10, João 14, 20, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Porque é verdade que em João 10, 30, ele teria dito eu e o Pai somos um. Pelo menos assim consta na Escritura. Mas aí também ameaçaram ele de ser apedrejado, porque na visão da época isso seria uma blasfêmia dentro do contexto judaico, porque no contexto vedantino da Índia, Atman é Brahman, e isso é basilar na filosofia Advaita, monista. Mas, em qualquer caso, nós chegamos ontem? a Fizemos um caminho. Escritura diz, E aqui? Foi no YouTube. a Escritura diz que ele não foi apedrejado, que não havia chegado a sua hora, e ele até defendeu-se dizendo: não está escrito na vossa Escritura, eu disse, sois deuses. Então, ele cita aí em João 10, 34, o próprio Salmo 82, 6, que vai mais longe e diz: sois deuses e sois todos filhos do Altíssimo. Então, mesmo no Velho Testamento, existe a ideia da unidade. Ela é apenas fundamental na teosofia. Ela é a própria pedra fundamental de todo o edifício teosófico, de pensamento, ou como nós chamamos o pensamento teosófico, e é a essência da teosofia no seu aspecto prático, a unidade da vida. Então, numa linguagem, vamos dizer, mais científica, como Blavatsky talvez tenha se arriscado a escrever, eu gosto sempre de citar, porque aqui ela se antecipa até a Einstein. No volume 1, quando ela diz: tais seres são filhos da luz, porque emanam e se originam daquele oceano infinito de luz.
Ora, vejam, isso cabe um pequeno comentário. A ciência hoje sustenta que a energia e a matéria são mutuamente conversíveis. Aliás, foi Einstein que desenvolveu essa teoria, eu suponho todos saibam, na fórmula E igual a mc2, do qual, tragicamente, ainda fizeram uma bomba. Quer dizer, cada vez que se descobre um poder na natureza, em geral, o primeiro uso é para o mal. E talvez seja por isso que os mestres não possam liberar para nós todo o conhecimento que nós gostaríamos, porque ele poderia também, no universo manifestado, que é polarizado entre o espírito e a matéria, essa é a segunda proposição da doutrina secreta, quando o universo vem à manifestação, ele é polarizado, tudo que pode ser usado para o bem, infelizmente, pode ser também usado para o mal. Então, os mestres têm que nos ensinar até onde nós possamos descobrir por nós mesmos o passo seguinte. Eles não podem dar todo o conhecimento para o mundo, porque o mundo faria mau uso. Então, essa é a aparente contradição e o mistério de por que se fala tanto em coisas secretas, ocultas, esotéricas. A ideia de hoje, portanto, é que qualquer coisa material, como até Blavatsky vai dizer aqui, ela diz, eu vou ler adiante, tais são os seres da luz porque emanam, são os filhos da luz, porque emanam e se originam daquele oceano infinito de luz, de que um dos polos é o espírito puro, chamado Purusha na tradição Samkhya, perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria, chamado Prakriti na tradição Samkhya, na qual ele se condensa. Quer dizer, a matéria é espírito condensado, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. É como se fosse um cubo de gelo, uma esfera de gelo, um cilindro, a forma da forma que vocês botaram a água na geladeira. Então, quando se cristaliza, quando se condensa, aparece um objeto separado, mas essencialmente é a água. Se vocês jogarem dentro do oceano, se dilui e volta a ser líquido. Mesmo a iceberg acaba se dissolvendo. Se dermos o tempo suficiente, se ele for para a região tropical, ele acaba virando água líquida. Ele sempre foi água e nada mais que água. Só que ele se condensou. Entender que o nosso corpo é espírito condensado não só é fundamental para a teosofia, como é cientificamente verdadeiro. Nós somos luz condensada, de alguma forma, energia condensada. A luz é apenas uma forma de energia. Outros vamos dizer que são som condensado. Por isso a expressão cristã também do verbo e a importância dos mantras no Bhakti Yoga. Porque ele está insistindo que o que se une são as consciências por meio de uma sintonia vibratória. Tá travado para vocês também, pessoal? Sim, pensei que era meu telefone. Beleza, só para dar um pause aqui para a gente voltar. Vamos esperar um pouquinho, deve ter acontecido alguma coisa com a internet dele. Mais uma prova. Se faltar energia, a imagem desaparece.
O mesmo acontece com o nosso corpo físico, né? No momento que a energia se desgastar, tchauzinho, vamos para outra dimensão. Tais seres são os filhos da luz porque emanam e se originam daquele oceano infinito de luz, de que um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto não ser, e o outro polo é a matéria, na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Então, quando nós estamos num corpo de carne, nós estamos aparentemente separados, mas as formas de luz se interpenetram a tal ponto que as 7 cores podem virar luz branca, se cruzarem pelo prisma de volta. Ok? Bom, então suponho que, se isso fica claro, a ideia de qual é o objetivo, que é da devoção fundir a consciência com a divindade, talvez fique também mais claro. Pode-se ver assim como a forma da imagem é de importância secundária, e sua importância e valor depende inteiramente da aspiração e atração que ela possa evocar devido a impressões passadas dessa e das vidas anteriores, quer dizer, a forma como a pessoa prefere amar a divindade. A condição da mente, sua vigilância, intensidade de amor, pureza e autoentrega são os fatores de maior importância. Então, ele cita até uma passagem das Upanishads. Não por causa da esposa, é a esposa querida, mas por causa do eu, o Atma, é a esposa querida. Porque o Espírito Divino está na esposa. Não por causa do marido, é o marido querido, mas por causa de Atma, ou o eu, é o marido querido, esse eu espiritual. Porque todo o nosso espírito é apenas um espelho da divindade. Se há algo em nós imortal, vem dela. A nossa luz é refletida como a da lua. Tudo, na verdade, provém do grande ser. Não por causa do filho, é o filho querido, mas por causa do Atma, ou eu, é o filho querido. E assim vai estendendo o raciocínio de que nós somos todos espelhos da divindade, em uma forma ou em outra. Mas, na verdade, não importa a forma, e sim a luz, que nós costumamos dizer que vemos nos olhos da pessoa amada. Eis porque Sri Krishna diz na Bhagavad Gita que ele recebe todos os devotos em qualquer caminho que venham, ou em qualquer forma através da qual o devoto o adore. Isto é de uma grandeza extraordinária da Bhagavad Gita, porque ele não está excluindo ninguém. Isto é uma expressão de amor universal, porque todos os caminhos levam ao Uno. Amrita está, na verdade, acima da morte, é o que a palavra quer dizer. Geralmente é traduzida como néctar, mas é alguma coisa que é eterna. E, portanto, simboliza o estado de consciência que está acima da manifestação. Atingindo, o homem liberta-se da ilusão do nascimento e da morte. Isso é, torna-se um Jivamukta, um Mahatma, o nome que vocês queiram dar ao homem perfeito, conforme consta em Efésios 4:13. Ok? O medo do nascimento e da morte tem raízes na identificação da consciência com os veículos. E uma vez tendo o indivíduo ascendido à região
do espírito ou a pura consciência, e compreendido que ele é pura consciência ou uno com a divina consciência, a ilusão que leva a identificar-se com os veículos é destruída para sempre, e não haverá apenas o destemor da morte e do nascimento, mas também não haverá necessidade de compulsoriamente encarnar nos níveis inferiores. Eis a verdadeira libertação ou imortalidade. Então, caracterizado o objetivo da jornada da devoção, o autor volta ao Sutra número 6 e diz essa devoção, enfim, não é motivado pelo desejo pessoal egoísta. O amor divino, é claro, não pode estar necessariamente motivado pelo desejo pessoal egoísta, porque encontra expressão na inibição de tais desejos. Então, é justamente quando o egoísmo é removido que o amor divino floresce. O puro amor que atrai um fragmento da consciência separada para o conjunto do qual se separou, de modo que as duas possam unir-se outra vez. Então, essa é uma expressão poética também muito usada na tradição sufi, que eu costumo, em outros momentos, manifestar até como citação no meu próprio livro, mas, de qualquer forma, a ideia sufi é de que o Uno era todo poderoso, mas estava só. Então, dividiu-se em fragmentos para que esses fragmentos pudessem se descobrir, se amar uns aos outros e descobrir que eram partes de um todo, tá? Retornar ao todo original. Então, essa ideia fundamental da tradição sufi, que é o coração esotérico do Alcorão, ou da tradição muçulmana, aparece semelhante à ideia hinduísta da unidade fundamental. Por exemplo, na filosofia Vedanta Advaita, ou mesmo, por que não dizer, entre os Vaishnavas, que tem a ideia de Bhakti levando à fusão das consciências. Então, uma das características mais notáveis do amor é que ele nos liberta dos apegos e desejos comuns, natural e facilmente. Então, não exige grande esforço o amor em si, pelo contrário, pelo amor, a pessoa é capaz de fazer sacrifícios que, sem ele, pareceriam impossíveis. Aquela velha história da criança que carregava outra no colo, quase do seu tamanho, e, quando questionava, respondeu, se não era muito pesado para ela, respondeu: não, ele é meu irmão. Aí não tem peso, aí é de isopor, né? Então, esse amor faz com que a pessoa não sinta o peso. Esse é o mistério do amor. A fim de tentar entender esse processo de transformação, o autor diz que Ananda, ou a bem-aventurança, é a nossa natureza essencial mais íntima, sem a qual não podemos viver. Então, se não houver nenhum amor em nossa vida, nós não suportamos a existência. Devemos tê-la de qualquer maneira. Se não podemos tirá-la de nosso interior, tratamos de obtê-la do exterior
pela satisfação de nossos desejos comuns. Então, a bem-aventurança, a felicidade, quando a pessoa não encontra no amor, ela começa a querer comprar no mundo de outras formas. Sempre que um desejo é satisfeito, a mente fica tranquila por um curto intervalo. E nessa mente tranquilizada, a harmonia infiltra-se um pouco, e harmonizada, infiltra-se um pouco de Ananda, ou bem-aventurança, proveniente de nosso interior. Eis a razão da satisfação, do prazer ou da felicidade que sentimos com a realização do desejo. Mas isso não dura. Logo a mente perde de novo o seu equilíbrio e o desejo novamente surge e nos faz procurar satisfação em outras coisas. Se nós pudéssemos, pelo menos, buscar sempre a satisfação do mesmo desejo, seria mais fácil, mas o desejo ainda por cima quer mudar. Aí a grama do vizinho sempre é mais verde, aí acontece uma série de fenômenos que levam a pessoa a ter necessidade de variação, isso pode ser o caminho da infidelidade, e, na verdade, ser uma ilusão, mas vem do mecanismo do desejo, e aí é dito, continuamos a correr atrás de objetos no mundo exterior, ainda que a fonte da felicidade esteja dentro de nós. Veja só, não é pela satisfação do desejo que nós encontramos uma felicidade duradoura, mas por aprender a não gerar desejo é que a mente se tranquiliza e pode ser impregnada pela luz espiritual. Essa é a ironia. Então, a maioria das pessoas não percebe que é o próprio desejo que cria a nuvem que impede o sol de brilhar. E depois se maravilha que, quando não há nuvens, o sol brilha. Mas foi a pessoa que criou a nuvem. Então, porque as pessoas não sabem orientar seu pensamento e emoção com muito domínio, e às vezes menos ainda com sabedoria, acabam criando as 7 nuvens clássicas: o orgulho, a inveja, a avareza, a gula, a luxúria, a ira, a preguiça. Então, isso já foi muitas vezes codificado. E, às vezes, elas não vêm separadas, vêm entremescladas, e uma reforça a outra, e a maioria dos seres humanos não sai desse carrossel de emoções pesadas e nebulosas, e chega a acreditar que o sol não existe ou nunca existiu, porque as nuvens são tantas e vivem numa tempestade, cada vida é um pequeno furacão, não sabem acalmar aquele estado de espírito no seu coração. E aí, realmente, a luz não brilha. Num mar tumultuado, não se consegue ver o fundo. Mesmo um lago com ondas agitadas não nos permite ver mais que a superfície. É quando o mar fica sereno, é quando não existe a movimentação de siltes e argilas no lago, é que nós começamos a conseguir, pela decantação, enxergar a beleza do seu fundo. Então, todas as técnicas de meditação vão insistir que a mente tem que serenar. Isso não é uma novidade no reino do yoga, pelo menos. É a essência do budismo não gerar novos desejos, porque o Buda sustenta que o desejo é a causa do sofrimento. Quem estudou uma vez budismo sabe disso, porque ali está a base. São as 4 nobres verdades do primeiro sermão do Buda. O sofrimento vem da insatisfação,
que, por sua vez, vem do desejo, o desejo cria essa tensão na mente que impede o nirvana de ser visto. Então, se nós queremos encontrar o brilho nirvana, nós temos que primeiro serenar a mente, e isso significa acalmar os desejos. É disso que está falando esse parágrafo. A diferença do Bhakti Yoga é que isso não é feito por uma disciplina mental, mas por amor. Então, o caminho usado para serenar a mente é a purificação do amor. Quando o verdadeiro amor divino nasce em nós e começa a fluir firme e fortemente em nosso coração, estabelecemos-nos permanentemente na própria fonte do amor e de Ananda, ou bem-aventurança, e tornamos-nos permanente e completamente autossuficientes. A fonte da bem-aventurança e a alegria está eternamente em ação dentro de nosso coração, e nada necessitamos do mundo externo. E no mundo externo, embora possamos estar trabalhando nele para ajudar nossos irmãos e levar adiante o trabalho da divindade ou do Logos que nos foi confiado. Tornamo-nos semelhantes à própria divindade que está no mundo, trabalhando através dele, porém sem dele depender. Ele é o nosso próprio oceano de amor e de bem-aventurança, do qual derivamos essa felicidade. E vemos assim como o amor encontra expressão na eliminação natural e rápida de todos os desejos, sendo que o método mais fácil e agradável de fazer nossa mente fique pura, tranquila e autossuficiente. Parece que a Leila tem uma pergunta ou algum comentário. Por favor, Leila. Leila, tu tens que abrir o microfone se tu queres falar. Não, Ricardo, eu não perguntei nada, não. O que houve? Apertou o botão por acaso? Pode ter sido, até estou sem voz nenhuma. Ah, é? Desculpa, Tá certo, desculpa. não foi nada. Então, veremos que esse Bhakti pode ser de 3 tipos. Ele vai citar aqui que as gunas, as 3 qualidades fundamentais da natureza de Prakriti, segundo a filosofia Samkhya, livre do desejo egoísta, a todo momento crescendo em volume e intensidade, tem fluxo incessante a forma de experiência interior. Então, nós temos, segundo essa filosofia, 3 modalidades de movimento. Na verdade, uma é a inércia, quando se está parado, ou tamas. A outra é o movimento chamado rajas, que é mais passional e deseja alguma coisa. E o terceiro é sattva, ou ritmo, entre a pausa e o movimento, do qual se faz a música. Então, nós podemos dizer que tamas é o silêncio, que rajas é o som, e que a combinação de ambos produz a música. Certo? Na filosofia, quem estudou um pouco da Bhagavad Gita, esses 3 componentes são fundamentais para se compreender a vida. Assim, nós temos o átomo, com o seu núcleo aparentemente parado e com o elétron orbitando ritmicamente ao redor. Existem os vazios interatômicos e os vazios
intermoleculares e até intercelulares, porque as células são feitas de moléculas. E aí nós vamos ao dentista, e se ele for tecnológico e moderno, daqui a pouco tira um raio-x panorâmico e mostra os nossos dentes por dentro, sem que ele tenha aberto os dentes ou sequer a nossa gengiva. Vocês alguma vez se pararam para perguntar como que o raio-x entra na nossa boca e sai do outro lado? Por onde ele passa? Vocês sabiam que quando o Röntgen descobriu o raio-x, nem ele sabia o que era, por isso que ele botou o nome de uma variável, x? Ninguém sabia o que tinha sido descoberto. Ele descobriu o raio-x por acaso, pegando, sei lá, partes de rádio, e expôs isso numa película e acabou fotografando as mãos por dentro. Aí ele revelou aquilo por acidente e descobriu que os ossos das mãos dele estavam ali desenhados. Ele não sabia como aquilo tinha acontecido. Aí ele distribuiu para vários colegas cientistas, chegaram a acusar ele de bruxaria. Coisa que para nós hoje é elementar, a gente vai lá no, sei lá, para evitar até uma cárie oculta, ter que fazer ainda um tratamento de canal, ou sei lá o quê, faz uma panorâmica. Aí tira raio-x de ponta a ponta. Não é? Na verdade, a gente tira a radiografia, porque o raio-x é o que penetra e atravessa os vazios intermoleculares, interatômicos. Então, o corpo, na verdade, é uma peneira. Ele não é a solidez impermeável que parece ser. E ele vai retornar à condição de energia pura, ou, como eu disse, o gelo vai acabar se derretendo. Vai voltar ao oceano. Então, nós nem sempre percebemos que esses níveis vibratórios parecem sólidos e tamásicos, ou sei lá, inertes, mas isso é uma ilusão da percepção. E é isso que a Bhagavad Gita tenta ressaltar. Então, ele diz aqui que esse sutra procura também descrever a devoção que um devoto sente em relação a Deus quando atingir um grau avançado de união com ele. Guna Rahitam significa que o devoto está sem gunas ou transcendeu as gunas. No sutra posterior, examinaremos que são mencionados os 3 estágios inferiores de Bhakti, ou veremos que a devoção inferior é rajásica, tamásica ou sátvica. Tem a ver com uma das 3 vibrações que eu mencionei antes da tradição Samkhya. E tem um objetivo ulterior em vista. Bhakti inferior não procura a Deus somente por Deus, tá? Ou por Deus somente, e é, por isso, classificada como secundária. Ou seja, a pessoa não ama a Deus por Deus em si, mas pelo que dele pode obter. Famoso amor interesseiro, não sei se vocês já ouviram falar disso. Não é que não se ame, mas se o cara não tiver dinheiro, já ficou menos interessante. Então, aí começam aqueles comentários populares. Né? Não vou entrar aqui na filosofia do golpe do baú, mas é clássica também, e outras variantes também, quando os caras estão interessados só na forma da mulher, e depois que, com o tempo, a forma já não é a mesma, o interesse diminui e começam outras aventuras. Então, não cabe a mim ficar aqui classificando os tipos de amor humano, passional,
Mas, no fim, é isso que acaba sendo essas classes inferiores de Bhakti, de alguma forma. A Bhakti inferior não procura Deus por Deus somente, e é por isso classificada como secundária. A mais alta classe de Bhakti ou devoção, referida nesse sutra, está acima das gunas ou livre dos condicionamentos da consciência que resultam da associação com esses gunas. Certo? Então, nós começamos com o amor humano e todas as suas buscas de conveniência, mas, mal ou bem, algum amor está se desenvolvendo. Esse é o ponto do argumento do autor. Só que depois nós temos que purificá-lo para que, de fato, ele aponte na direção divina. Entretanto, esses amores nas relações humanas, convém lembrar, não passam de reflexos, coisa que eu também dizia que nós somos espelhos, como acima, assim embaixo. É o princípio da correspondência na manifestação, de origem hermética, não? Eles são baseados, em grande parte, em associações estabelecidas em vidas passadas, ainda que por trás dessas associações esteja também o laço espiritual, que une um fragmento do conjunto com outro fragmento. Então, mesmo o amor humano tem um traço espiritual oculto, é o espelhamento da divindade no outro. E também a afinidade entre mônadas ou espíritos, que os unem em suas vidas nos mundos inferiores, em antecipação à preparação para a sua colaboração com o amor nos vastos dramas que tomarão em parte em futuro remoto. Ou seja, nós somos deuses em formação, em treinamento, e o nosso grupo kármico é o nosso grupo de trabalho quando nós nos tornarmos estrelas de um sistema solar ou de uma galáxia. Não sei se dá para explicar isso, mas as galáxias são formadas por associações de mônadas que atingiram esse estágio logóico de expansão. E nós somos estrelas em treinamento, nós somos luz. No nosso estágio atual, tão opaca é a nossa natureza que pouco irradia. O coração bombeia calor e nutrientes para o corpo. Isso é a única semelhança óbvia que ele tem com o coração. Mas, não por acaso, em astrologia, o signo de Leão rege o coração. E é o símbolo do amor humano, né? Do amor aos filhos. Então, a parte do corpo que corresponde ao Sol, porque vocês devem saber que Leão é um signo regido pelo Sol que rege o coração. Então, aí tem uma linhagem de sintonia vibratória que indica que o coração humano, ainda que limitado, é um pequeno Sol. É da natureza de algo que bombeia e irradia calor e energia ou nutrição. E, por enquanto, não sai luz dali, mas com o tempo nós vamos ver que as estrelas vão surgir de planetas que vão adquirindo cada vez, essas são as teorias modernas, quando um número de átomos significativos produz tensão, aí, enfim, a própria expressão do buraco negro é que ele absorveu galáxias inteiras, e aí ele atinge um grau de um ponto crítico de atração gravitacional que nem a luz lhe escapa, e daqui a pouco, depois de engolir galáxias inteiras, ele explode de novo. Essa é a ideia de que começa um novo universo a partir do velho, né?
de que o universo é cíclico. Essa é a segunda proposição da doutrina secreta. E aquilo que parecia não ter luz acaba irradiando novamente. Nós estamos num estado ainda opaco de desenvolvimento, mas o nosso amor é o início da nossa irradiação. Não sei se dá para entender que nós somos uma luz potencial. A nossa aura já irradia, mas quando chega no nível sólido físico, o corpo ainda não é irradiante como um sol, como uma estrela. Mas ele está dizendo que, mesmo encarnados aqui nos mundos inferiores, como mônadas num corpo sólido, nós estamos antecipando a preparação para a colaboração com o amor nos vastos dramas com esses seres que estão ao nosso redor num futuro imensamente remoto, mas ainda assim compreender que nós somos imortais não é tão fácil. Mas a luz não pode morrer. Ela troca de corpo. E ela vai crescendo e aprendendo a irradiar cada vez mais. Assim, os shlokas 16, 17 e 18 vão apresentar na Bhagavad Gita, capítulo 7, que os devotos estão divididos em 3 classes. Primeiro, aqueles que estão em dificuldades e sofrendo, dirigem-se a Deus em busca de auxílio em sua conjuntura. Então, esse é o tipo mais opaco, é o que busca a Deus para sair do sofrimento, nós chamamos isso tama. Tem um outro que procura a Deus em busca de conhecimento inferior ou superior. Esse é o tipo sátrico, o mais iluminado do amor ainda inferior, enquanto que o terceiro é o intermediário, aqueles que o procuram em busca de bens materiais de diversas espécies nesse mundo para seu prazer ou sua felicidade. Esses costumam atrair as pessoas das religiões da prosperidade. Também ignoram que tudo vai acabar na sepultura, mas vivem a busca da felicidade nas coisas materiais. Todos esses podem estar em busca de Deus para suas finalidades. Mas, como é dito também pelo autor, que esse estágio inferior, chamado Gauni Bhakti, Gauni porque derivada dos Guna, que são mencionados antes, portanto, ainda são, de certa forma, materiais essas formas de amor, e devemos, por conseguinte, procurar entendê-lo e utilizá-lo para aumentar a intensidade da devoção e libertá-la da mancha do egoísmo. Se notará no Shloka 18 do discurso 7 da Bhagavad Gita, onde Sri Krishna não fala com desprezo das 3 classes inferiores de devotos, no estágio chamado inferior, mas ele chama de nobres. Mas, naturalmente, ele denomina os devotos da 4ª classe os sábios, que o adoram por puro amor, os seus mais queridos. É o que nós lemos também no último aforismo do Bhakti Sutra, que o mais importante para Deus é justamente o amor. Pois é virando nossa face em direção à divindade que damos o primeiro passo para ela. E não importa se lhe pedimos satisfazer desejos comuns, o simples fato de lhe pedirmos tal coisa significa que começamos a confiar nele e dele depender. Isso tem a ver com o capítulo 21 que vem na sequência, como desenvolver a devoção. Nessa atitude de confiança e dependência está o grande segredo do desenvolvimento do amor a ele.
Quanto mais acreditamos nele e dependemos dele, mais nosso amor cresce. Nosso desejo pelas coisas comuns vai se transformando lenta e constantemente no desejo por ele, que sempre atende às nossas necessidades. É assim que o autor desenvolve esse primeiro capítulo e nos chama ao segundo. Parece que a Carolina tem uma pergunta. Tá me ouvindo? Muito bem. Ricardo, eu fiquei na dúvida, você leu sobre terceira e quarta classe. Quais classes são essas que está se referindo? Ele está citando a Bhagavad Gita. Quem sabe eu leio os próprios shlokas da Gita no discurso 7 e isso fique mais claro. Mas está se referindo às 3 classes de gunas e uma que transcende, o que é guna raita. Então, no discurso 7, no shloka de número 16, ele diz: os justos me adoram ou estão divididos em 4 tipos. Ó Arjuna, o sofredor, o que busca o conhecimento, o que busca a riqueza e o sábio. Ó Senhor dos Bharatas. Então, aí está dividido no Shloka 7,16 as 4 classes ou 4 tipos. Destes, diz o sutra seguinte, ou shloka seguinte, o sábio constantemente harmonizado que adora o uno é o melhor. Sou supremamente amado pelo sábio, e este é amado por mim. Então, o mais querido, é claro, é aquele que busca a Deus por Deus em si, não pelo que dele pode obter. E tu vais ter, talvez, filhos que amem a ti, não pelo que tu tens a dar a eles, mas porque amam a ti por ti. E haverá outros que talvez te amem sempre pedindo algum presente. Tu vais acabar amando a todos, mas é possível que tu tenha preferência pelo primeiro tipo, né? Ele diz: todos esses são nobres, porém considero sábio como verdadeiramente eu mesmo. Ele, unido ao ser, se fixa em mim, a senda suprema. Então, quais são os 3 tipos inferiores? O sofredor, o que busca conhecimento e o que busca riqueza. O sofredor é tamásico, o que busca conhecimento é sátrico, e o que está buscando riqueza é rajás. A maioria das pessoas não sabe administrar isso, mas as pessoas que são mais tamásicas correm o risco de cair na bebida ou na preguiça, ou não quererem fazer nada, ou até nas drogas. É a zona mais incomodada e costuma gerar sofrimento. Essas pessoas, cedo ou tarde, vão sofrer tanto que vão buscar, talvez, Deus no meio da sua sofrimento, da sua perdição. E aos que buscam Deus só para viver mais felizes, porque querem desejos materiais. Esses são rajás, são as religiões da prosperidade. Haverá os mais sátvicos, que buscam a Deus para tentar compreender suas leis no universo. Eles querem conhecer. Isso tem mais a ver com os teólogos, né? Mas aqueles que buscam Deus por Deus em si é que são os verdadeiros devotos. Eles não querem nada de Deus a não ser o contato com Ele. Não sei se essa explicação ajuda a esclarecer a tua pergunta, Carolina. Sim, ajudou sim. Entendi agora.
Eu lembrei dessa parte da Bhagavad Gita, eu não sabia qual classe que Então, era. Agora tem entendi. capítulos inteiros sobre as três qualidades, etc. e tal, e ele classifica os devotos segundo a natureza predominante do guna da sua constituição. A tradição diz que nós precisamos de rádias para sair de tamas, ou seja, eu preciso do desejo para sair da inércia, mas depois o próprio desejo, a competitividade, a busca de dinheiro. Bom, eu conquisto a prosperidade se eu tiver desejo. Em geral, o povo diz: Fulano não tem nem ambição. Bom, esse então não vai dar em nada na vida, e tal, aqueles comentários que a gente escuta. A ambição faz a pessoa se mover e cedo ou tarde ela enriquece. Mas isso não quer dizer que ela fique feliz. Então, num segundo momento, ela começa a buscar a sabedoria e ela começa, com isso, a neutralizar a mera busca externa da felicidade. Ela começa a querer compreender como o universo funciona, quais as suas leis, se libertar dos sofrimentos, torna mais importante do que apenas conquistar coisas externas. Por último, ela começa a tocar naquilo que é a causa de toda a felicidade, e aí ela não busca mais nenhuma coisa externa. Já não é apenas conhecimento que ela busca se entregar a essa luz maior que está além dos três gunas. Esse é chamado de Parabhakti, ou devoção suprema. As outras formas de devoção ainda são, de certa forma, um pouco materiais. Elas têm um desejo específico por detrás do seu amor. Quando o amor não busca outra coisa a não ser a si mesmo, quer dizer, é o amor pelo amor e não por qualquer ganho secundário, aí o amor é puro. A situação inversa é a seguinte: se uma mulher eventualmente pergunta a um homem por que ele a ama, essa é uma pergunta que eu não recomendo seja respondida. Tá? Porque se responder que porque ela é bonita, então isso quer dizer que se ela envelhecer ou algo acontecer com a sua beleza, o amor vai tirar férias. Né? Ou se for ainda pior, dizer porque ela é rica ou porque, sei lá, é inteligente. Então, pode surgir várias respostas, mas em qualquer uma delas vai surgir problema. Se ela ficar senil, então eu não amo mais ela porque ela não é mais inteligente. Ou se ela ficar pobre, eu vou trocar por outra. Então, que amor é esse? Então, quando o amor tem uma motivação secundária, todos nós percebemos que ele não é puro. No entanto, as pessoas ficam se embelezando, raramente vão à academia por problema de saúde, elas vão lá, pelo menos o segredo das academias estarem sempre cheias, e principalmente quando chega perto do fim do ano, é para apresentar um corpo mais atraente na praia, ou sei lá o quê, né? O tal do corpo sarado. Então, as pessoas, no fundo, estão investindo em querer se tornarem atraentes, sem perceber que o amor produzido por essa atração é um amor pela carne, não é um amor pelo espírito. Um amor assim pode não durar em absoluto. Mas, enfim, as pessoas ficam. Tem outros que fazem até invocações de forças elementais para fazer a amarração do amor. Eu não vou chegar nesses níveis de desespero das pessoas, tá? Mas um amor que precisa ser amarrado tem algum valor espiritual? Que tipo de amor é esse que precisa de reforço? Sem falar que, em geral, estão tirando a vida de outros seres para produzir esses enlaces mágicos.
de elementais astrais. Eu não vou entrar aqui em técnicas de magia, que seria desmotivador para o nível do assunto que nós estamos tentando abordar. Pelo contrário, o que o autor sustenta é que, quando o amor é voltado para Deus, de uma forma ou outra, nós conseguimos nos desprender dos nossos interesses pessoais. Que o grande passo é não querer apenas o amor humano. O grande passo é, uma vez, lembrar que Deus existe. Foi assim que ele terminou o capítulo. Não é verdade? Ele chega a dizer: procurem Deus de qualquer jeito, mas o procurem. Procurem a luz maior, não fiquem só no universo aí dos interesses humanos, são transitórios e terminais. A qualquer momento tudo isso acaba. Busque as coisas eternas, busque aquilo que é imortal. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento é um sinal. É um sinal, eu suponho, que, quem sabe, seja melhor a gente dirigir, então, a nossa atenção para o dia 11 de agosto, onde vamos continuar o nosso estudo. E, de qualquer forma, claro, estão todos convidados a retomar o tema pela leitura, porque senão há o risco da gente já ter esquecido mais que a metade até o dia 11 de agosto. Não é verdade? A autocultura a gente tem que ir assimilando e pondo na vida prática. A função da palestra é só despertar o interesse pelo tema, não é verdade? Então, eu vou passar a nossa, tendo em vista o adiantado da hora, salvo alguém querer fazer ainda algum comentário. Não sei se a Lili gostaria de fazer um encerramento. Posso fazer, Ricardo. Por favor. Então, vamos alinhar a nossa coluna, conforme cada pode. Fechando os nossos olhos. Trazendo, então, esse centramento, envolvido, esse sentimento da gratidão. Portanto, esse agradecimento. Nós possamos, assim, entrar nessa condição. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos, nesse momento, irradiar luz, paz, saúde e amor em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz a todos os seres. Namastê. Namastê. Vou convidar também a todos, então, para o seminário de inverno que está começando lá na Sociedade Teosófica a próxima semana. É o encontro nacional. Teremos o professor Shinde, da Índia, em contato conosco, estudando Luz no Caminho, de Mabel Collins, sabe, um dos clássicos da nossa literatura. E o contato é pelo nosso site, né?
sociedadeteosófica.org.br. Ali tem toda a programação, a inscrição, enfim. Deixo a todos à vontade para o convite, ou se não, continuamos dia 11 de agosto aqui na mesma bate-hora e bate-canal. Certo? Gratidão, Ricardo. Boa noite. Grande abraço a todos. Boa noite, pessoal. Boa Gratidão. noite. Noite.